vasto mundo dos elementos químicos, há uma constante busca pela estabilidade perfeita. Os átomos, essas pequenas partículas que compõem a matéria, possuem um desejo ardente de encontrar o equilíbrio em sua estrutura. Imagine por um momento que os átomos são como dançarinos em constante movimento, cada um com seus próprios passos e ritmos, num salão da química. Os elétrons, que orbitam ao redor do núcleo dos átomos, são os protagonistas dessa dança eletrizante. No vasto salão da química, onde os elétrons dançam ao redor do núcleo, um grupo de convidados se destaca pela elegância e serenidade de seus movimentos. São os gases nobres, com seus trajes impecáveis de 8 elétrons na camada de valência, que atraem os olhares e a admiração de todos os outros átomos presentes. Os gases nobres, também conhecidos como elementos do grupo 18 da tabela periódica, possuem uma característica única que os torna ímpares entre os demais. Suas camadas de valência estão preenchidas com 8 elétrons. Olá, sou o professor Edson Souza. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Hoje embarcaremos em uma jornada emocionante pela dança dos elétrons e desvendaremos os segredos por trás da busca dos átomos pela estabilidade. Prepare-se para desvendar a intrigante regra do octeto. É um assunto muito importante para o entendimento das ligações químicas, para as provas dos vestibulares, Enem, SSA e para o nosso conhecimento. Olá, gente, eu sou Alex e é um prazer ter você aqui com a gente no nosso mesmo podcast. Mande suas sugestões de conteúdos que gostaria de ouvir aqui no Papo de Química. O nosso e-mail é o podcast@papodequimica.com. Oi pessoal, aqui é Priscila Morim e é uma alegria ter você conosco. Lembrando que na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com o conteúdo desse episódio. Então não esquece, tá? Escute o episódio com material ao seu lado. Vocês sabiam que os átomos não existem de forma isolada? Pois é, eles sempre se encontram na forma combinada com outros átomos, através das ligações químicas. É verdade. Ei, Pri, você pode explicar aí esse comportamento? Mas é claro, Alex. Bom, pessoal, os átomos existem na forma combinada, pois quando se combinam, eles são mais estáveis do que quando sozinhos. E quando eles se ligam, passam para um estado de menor energia. Então não se esqueça. Pare! Os átomos buscam uma estabilidade, efetuando ligações químicas e passando para um estado de menor energia. Você entendeu, velho? É claro. Gente, no início do século XX, os cientistas Lewis e Cossel fizeram contribuições importantes para o entendimento das ligações químicas através da teoria eletrônica de valência. Eles observaram que entre todos os elementos conhecidos, apenas os gases nobres, o grupo 18, existem na natureza de forma isolada, como uma espécie monatômica, isto é, não precisam se unir a outros átomos para serem estáveis, daí a nobreza, não se misturam. Todos os demais elementos encontrados na natureza só existem quando formam substâncias simples ou compostas. Eles observaram a estrutura eletrônica dos gases nobres e constataram que na camada de valência, ou seja, a camada mais externa, por onde os átomos se ligam, que os gases nobres possuem 8 elétrons. Na descrição do episódio tem um link aí para você baixar um arquivo com o material desse episódio, daí você pode acompanhar por esse material. Acompanhe agora a distribuição eletrônica de alguns gases nobres. Vamos começar aí pelo neônio, que tem número atômico 10. Seguindo aí o diagrama de Pauling, temos a distribuição eletrônica 1s2, 2s2 e 2p6. No primeiro nível, que corresponde à camada K, possuem 1s2, ou seja, 2 elétrons. No segundo nível, que é a camada mais externa, a camada de valência, ela apresenta 2s2, 2p6, ou seja, 8 elétrons. Vamos agora analisar a configuração eletrônica do argônio com número atômico 18. Temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. No terceiro nível, que é a camada mais externa, a camada de valência, ele apresenta 3s2 e 3p6, ou seja, 8 elétrons. Vamos agora analisar a configuração eletrônica de mais um gás nobre, o criptônio, com número atômico 36. Ficamos com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p6.
Num quarto nível, que é a camada mais externa, a camada de valência, ele apresenta 4s2 e 4p6, ou seja, 8 elétrons. Então, como acabamos de analisar, os gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência. E como eles são estáveis, é uma evidência de que ter 8 elétrons na camada de valência é um sinal de estabilidade, pessoal. Então, podemos generalizar dizendo que quando um elemento apresenta 8 elétrons na camada de valência, ele é estável. E essa observação passou a ser conhecida como regra do octeto. E atenção, para um elemento atingir o octeto, ele pode perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Mas, gente, antes de continuar, vamos observar o gás nobre hélio, o primeiro período, que tem número atômico 2. Então, a sua distribuição é apenas um S2, ou seja, o hélio é um gás nobre que se estabiliza com 2 elétrons na camada K, isto é, apenas um dueto. É verdade. Gente, é preciso ficar atento aí ao fato de que a regra do octeto é uma regra geral, que explica os casos mais comuns, mas que existem exceções. Uma maneira mais geral de falar da regra do octeto é dizer que quando os elementos efetuam a ligação química, eles tendem a adquirir a configuração do gás nobre mais próximo, com 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada K. É claro. Pessoal, sabemos que para um elemento ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, ou apenas 2 elétrons na camada K. E para isso acontecer, ele pode perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Podemos fazer uma previsão do comportamento dos elementos e saber, assim, quando ele perde ou ganha elétrons. Então, gente, vamos analisar o exemplo do cloro número atômico 17, que apresenta a seguinte configuração eletrônica: um S2, depois 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Observando a camada de valência, 3S2, 3P5, verificamos que ele possui 7 elétrons. E para ficar estável, precisa apenas receber um elétron para completar os 8 elétrons na camada de valência, e ficando com a configuração eletrônica do gás nobre argônio, de número atômico 18, que possui 3S2, 3P6 na camada de valência. Então, quando o cloro recebe um elétron, forma o íon cloreto muito estável, porque agora possui a configuração eletrônica de um gás nobre. Vamos analisar outro exemplo, o caso do sódio, que tem número atômico 11. A configuração eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O sódio possui na última camada um elétron, no subnível 3s1. Se ele perder esse elétron, a sua camada de valência passa a ser 2s2, 2p6 com 8 elétrons. Na verdade, o cátion sódio Na+, possui a configuração eletrônica do gás nobre neônio, número atômico igual a 10, ou seja, 1s2, 2s2, 2p6, sendo por isso muito estável. Bom, como último exemplo, vamos agora analisar o lítio, com número atômico 3, cuja configuração eletrônica é 1s2, 2s1. Na última camada tem um elétron, e para ficar estável, ele precisa ter a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Então, se o lítio perde o último elétron, a camada anterior fica com 2 elétrons, semelhante ao gás nobre hélio, que tem 2 elétrons na camada K. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Gente, vimos que apesar de ter exceções, a regra do octeto ajuda a entender como os elementos adquirem a estabilidade. E esse assunto será fundamental para o entendimento dos próximos episódios sobre ligações químicas. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos que para adquirir estabilidade, os elementos tendem a adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, isto é, 8 elétrons na camada de valência ou apenas 2 elétrons na camada K. E para ficarem estáveis, podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Lembrando de mandar suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal!
Não esqueça de visitar o nosso website www.papodequimica.com. Lá tem sempre um bônus disponível para você. Vamos expandir cada vez mais o alcance do nosso conteúdo no mundo dos podcasts. Até logo, fui, até mais!